when it looked like the sun wasn't gonna shine anymore. God put a rainbow in the clouds. Imagine. And I've had so many rainbows in my clouds. I had a lot of clouds, but I have had so many rainbows. Essa é a Maya Angelou cantando uma música afro-americana do século XIX que diz assim: quando parecer que o sol não brilhará mais, Deus ponha um arco-íris nas nuvens. Nesse vídeo, ela nos conta que a vida dela teve muitos arco-íris e também muitas nuvens, e que toda vez que ela vai subir num palco, ministrar uma aula ou dirigir um filme, ela tenta levar junto todas as pessoas que já foram gentis com ela. E ela nos provoca a reconhecer os arco-íris no meio das nossas nuvens e a tentar ser também um arco-íris nas nuvens das pessoas que a gente encontra pelo caminho. E não tem forma mais profunda para se inspirar por essa forma da Maya de ver o mundo do que através dos livros dela. É uma mulher que foi exposta ao sofrimento do trauma brutalmente cedo, mas que ainda assim consegue ver a vida com graça, com força, com leveza e com autocompaixão. Venham e juntem-se a mim, o livro do mês da Tag Curadoria nos abastece com essa energia de recomeços que o começo do ano nos pede. E para ficar ainda mais especial, quem se junta a nós no bate-papo de hoje é uma outra mulher admirável que vem refazendo a forma da gente enxergar a cultura brasileira, a culinarista, apresentadora e escritora Bela Gil. Então, Bela, seja muito bem-vinda ao podcast da Tag. Acho que eu falo por toda a Tag e toda a comunidade de leitores que eu tô muito empolgada em conversar contigo para discutir também sobre esse livro e sobre outros assuntos. Então, queria agradecer pela tua presença aqui com a gente. E para a gente aquecer, Obrigada. assim, começar te perguntando sobre a tua relação com a leitura e a tua formação como leitora, assim, que lugar que os livros têm na tua vida, como é que foi esse processo para ti? Sim, eu fui uma criança muito reconhecida por gostar muito de ler. Não criança, criança, mas a partir da adolescência, assim. E eu lembro que o que me encantou para leitura foi o livro do Harry Potter. Eu ganhei no meu aniversário de 11 anos, e eu lembro que eu fazia aniversário todo ano junto com ele. Então eu cresci. Ele tinha 11 anos, eu tinha 11. Aí no ano seguinte eu tinha 12, ele tinha 12. Então ele me acompanhou na adolescência. E aí depois acho que, né, pela vida, por outras curiosidades, por intermédio também de meu pai apresentando certos livros, minha mãe, irmãos, enfim, os interesses eles se ampliaram. E eu sempre gostei muito de ter a leitura como uma grande base de estudo, assim. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma memória fotográfica muito boa. Minha memória é péssima, mas a fotográfica ela é boa, então ler para mim me ajuda muito a reter conhecimento. Então a partir de ter pego, né, o gosto pela leitura livre e tudo, eu comecei a gostar de ler para estudar, para ganhar, né, um conhecimento mais profundo, mais específico em alguma área. Então a leitura ela está sempre presente. Outro dia me perguntaram: "Bela, o que que você gosta de fazer no tempo livre?" Eu: "Ler". Então eu estou sempre com um livrinho na bolsa, sempre, assim. Eu saio de casa, uma das coisas que para mim é muito importante, ter um livrinho para, atrasou a consulta do médico, abre o livrinho, foi buscar o filho na escola mais cedo, abre o livrinho. Então, nesses micro intervalos, a gente consegue também ganhar, né, tempo para poder se abastecer, e o livro quando é bom, e esse da Maya Angelou, nossa senhora, eu estava assim: "Pelo amor de Deus, não quero que acabe". É uma leitura muito gostosa e rápida, então a leitura ela está presente desde pequenininha não, 11 anos de idade, mas daí eu nunca mais parei. E a Maya Angelou, tu já conhecia ela antes? Como é que foi o teu encontro com essa autora? Eu já conhecia de, ouvir falar, né, mas nunca tinha lido nada especificamente dela, e quando chegou o livro eu fiquei super feliz, porque eu já tinha ouvido dizer que o outro livro dela era maravilhoso. Acho que um que ela conta a história dela
até os 19 anos, se eu não me engano, e aí, eu fiquei super, feliz e surpresa, com uma escrita que é cativante, né, assim, é uma escrita, bonita, poética, mas ao mesmo tempo crua, assim, que te traz para a realidade dela, e eu virei fã. Então eu acho que uma das boas, né, dentre muitas, da tag, né, do clube de livros é isso, é você se surpreender, é você estar aberto, porque eu vou contar uma curiosidade. Quando eu comecei a ler o livro foi antes do Natal, e eu estava meio por questões, assim, mais emocionais e tudo, estava meio, como é que eu posso dizer? Encalacrando. Sabe quando a leitura, ela não flui da maneira como você gostaria? Eu falo: "Gente, que estranho, tá". Aí eu falei: "Cara, deixa eu". Parei, aí alguns dias atrás eu abri o livro de novo, eu li em 3 dias, basicamente, o livro todo, porque, não sei, acho que passaram as tensões, assim, de final de ano, enfim, estava com algumas questões, e aí quando você está aberta, né, pra leitura, ela flui. Então eu acho que o livro realmente é um encontro. Eu acho que não tem livro bom, livro ruim, eu acho que é o que a gente está aberto a mergulhar naquele momento. Às vezes a gente insiste, força a barra e fala: "Cara, não". Aí você pega depois de meses ou anos o mesmo livro e fala: "Uau, nossa, agora eu entendi". Então eu acho que livro é sempre um encontro. A Sim. leitura, né, é sempre um encontro. Sim, e acho que também num livro como esse, né, ele demanda da gente uma disponibilidade, assim, para se relacionar com essa franqueza muito grande que ela traz na narrativa, né, e também com as Sim. implicações que cada leitor vai ter ali com a sua vida pessoal, com o seu processo. E eu acho que um tema muito eu acho não, né, eu tenho certeza que um tema muito forte nesse livro e que, também está muito presente, né, nas tuas falas, assim, na tua vida, é a questão da maternidade, né. Eu imagino, Uhum. apenas imagino o quanto isso também é visceral, né, a gente, lê algo que toca de maneira tão brutalmente honesta num nível fora da curva, né, incomum, assim, né, a maneira como ela fala É. disso. E o que ela faz, né, o que ela teve que fazer, as implicações ali da vida dela que levaram ela, de certa forma, a deixar o filho, né, ali, entre muitas aspas, "abandoná-lo", porque na verdade ele foi sequestrado. São coisas, assim, que você fala, se isso fosse um roteiro de filme, eu acho que a gente ia achar que o roteirista tinha pego muito pesado, né. Então ela ela passou por muitas coisas, barra pesada, e esse momento do encontro dela com o filho, né, é divino, assim, é lindo demais. E foi um momento que eu chorei. Eu choro lendo. E aí eu senti, assim, tipo, a lágrima escorrer, porque a hora que ela fala: "Ali está o meu filho", e abraça ele, e ele não larga ela de jeito nenhum, e fala para ela: "Por que que você me abandonou?", e tudo mais. E é quando ela declara que a partir dali ela não veria mais o filho como um apêndice dela, né, eh, e sim como um indivíduo. E eu acho que esse momento, né, de ambos se enxergarem, né, indivíduos, até acho que na psicanálise tem até um nome para isso, quando você consegue distinguir, né, o corpo da mãe, do bebê e tal. Eh, tem muito disso no livro, né, tem muita psicanálise também, tem muita, não explícita, né, mas eu digo, subjetivamente a gente vai entendendo as relações, a gente vai entendendo o porquê, a gente vai entendendo também como que ela cai naquele, né, naquele papo doido do LD, enfim. Então eu acho, pra mim me tocou bastante nesse lugar, mas também acho que a maternidade, pegou, mas eu acho que também a ingenuidade dela, de certa forma, eu falei: "Gente, eu seria assim igual". Falava: "Meu Deus do céu", cairia nos mesmos problemas, porque eu acho que eu me identifiquei, muito nesse com essa característica dela,
da doçura, da ingenuidade, mas ao mesmo tempo forte. Algo que eu acho que só essas batalhas que ela, né, foi vencendo ao longo da vida, que foi dando para ela, mais casca. Então, isso me surpreendeu também. É impossível não admirar, essa mulher depois dessa leitura. Sim. É, eu gosto muito do título ali do prefácio da Jarid Arraes, né, que é uma mãe de 18 anos também é uma garota de 18 anos, né, então não teria como ela não ter essa ingenuidade, porque ela é uma adolescente, né, e ela vai passar Uhum. pelos seus processos de adolescência, muito embora ela esteja vivendo essa grande responsabilidade ao mesmo tempo, né, em que ela está passando por esses processos de formação própria, né. É. E eu acho que também traz, assim, uma questão até cultural e de época que, no Brasil, acho que, menos, mas nos Estados Unidos o senso de comunidade ele é muito forte, então é declaradamente ok você cuidar do seu filho, com muitas mãos, sabe. Dele estar sob a custódia de outra pessoa enquanto você trabalha, então eu acho que isso também foi bonito de ver, ela, né, se entregou a esse a essa possibilidade como parte muito natural da cultura, "Cara, eu preciso trabalhar, então, ó, tô ali procurando babá, alguém para ficar com ele, alguém", e de uma maneira muito tranquila. Eu achei isso também muito interessante, assim, trazer o senso de comunidade, da época e da cultura, principalmente da cultura preta, né, americana, através da maternidade dela. E, Bela, no teu vídeo, né, sobre esse livro, tu comenta, da importância de na maternidade poder errar para descobrir quem a gente é e também para poder libertar, né, os filhos para eles, descobrirem quem eles são. E Pensão. a Maia, ela expõe de uma forma muito crua, mas ao mesmo tempo muito leve, assim, esses erros. E tem uma fala dela sobre esse livro, que ela fala que ela escreveu esse livro para, tipo, romper aquela ideia clássica que os filhos têm dos pais, de que os pais nunca erraram. Então, né, quando a gente é adolescente, às vezes a gente sente que a gente tá cometendo erros e a gente tá nossa, tipo assim, eu não sou digna dos meus pais, porque eles nunca erraram na vida, né. Então que ela Uhum. escreveu esse livro pra isso, pra quebrar isso. E aí eu queria saber como foi na tua jornada de maternidade, assim, a aceitação desse processo de falhas e até a possibilidade de expor também, pra tua filha os teus erros, né, seja os erros da própria maternidade ou os erros anteriores também nessa essa oscilação da juventude, do nosso processo de Sim. amadurecimento. Bom, tem uma amiga que fala uma frase que eu acho muito boa, que me tocou muito, que é: "Às vezes a gente esquece que os nossos pais estão vivendo a vida pela primeira vez". E isso eu acho que representa muito um pouco e pode ilustrar, né, na verdade, essa pergunta, porque, cara, eles também estão caminhando junto com a gente, né, também tem falhas, também tem erros, também estão fazendo ali o possível para eh, para assegurar, de certa forma, a nossa existência, a nossa sobrevivência, e as deles também. Então eu acho que o errar é humano, e eu acho muito boa, a relação maternal, paternal, que diminua um pouco essa distância ilusória, de que, né, o pai ou a mãe é uma autoridade máxima com, enfim, que não existe diálogo, que o que falou está certo e acabou. Eu acho que quando a gente demonstra, né, de certa forma, as nossas fraquezas e vulnerabilidades e compartilha com as crianças. Isso eu acho que dá uma segurança para eles maior de se abrirem também para a conversa e para o diálogo, porque e se identifica, né, "Cara, se minha mãe chora, então tem alguma coisa aí", sabe. Eu acho que claro que eu não estou dizendo da gente
se desfazer, né, da responsabilidade da autoridade de mãe, mas eu acho que o diálogo ele protege muito as crianças. Eu falo isso porque eu acho a minha filha, por exemplo, ela está com 17 anos agora, uma adolescente. Mas e passando essa fase da adolescência, para a menina também é um momento muito crucial, né, onde tem fica muito vulnerável a abusos e várias outras coisas. Então, o diálogo é a maior proteção que a gente pode dar. Tipo, mamãe, cara, fulano encostou em mim de uma maneira que eu não gostei, ou e eu acho que esse diálogo vai trazendo vai dando força para que, eles possam falar de tudo e qualquer coisa, em relação a drogas, em relação à bebida, em relação a sexo, em relação à violência, em relação a abuso, em relação a todos aqueles tabus, né, que não precisam ser. Existem, né, não vivemos não precisamos ser hipócritas, então, cara, como ajudá-los a encarar, né, todas essas questões que são importantes, e existem na nossa sociedade, mas da maneira, melhor para eles. Então eu acho que quando a gente se mostra, né, de certa forma vulnerável e as nossas falhas e tudo, a gente tem 2 pontos muito importantes para isso. A abertura do diálogo, o diálogo ele fica mais franco, ele fica mais horizontal, o que gera, de certa forma, na minha opinião, uma abertura maior para a criança poder falar. Quando a gente demonstra também, né, as nossas falhas, para as nossas crianças, eu acho que se a gente acaba se despindo de uma vaidade que muitas vezes nos aprisiona. Então eu acho que isso, para a nossa liberdade como indivíduo, como mulher, como ser humano, como mãe, como profissional, é maravilhoso a gente poder se libertar, disso. E eu acho que, demonstrar essas falhas ajudam muito a gente a isso. E também, terceiro ponto, é a possibilidade do pedido de desculpa, de revisar os nossos, comportamentos, os nossos valores, as nossas ações, as nossas repreensões e falar: "Será que Hum, ali fiz o meu melhor? Poderia ter feito melhor? Se sim, então demonstrando essa falha, é um convite ao pedido de desculpa também, e de um entendimento maior entre, né, mãe e filha, enfim. Mas eu acho que isso é um ponto esse era o ponto que eu queria trazer, a questão de você se abrir e falar: "Cara, realmente poderia ter sido melhor, então me desculpa". E é, não sei se deu para entender. Deu, super. Deu, né? Tá. E te escutando, eu fiquei pensando, assim, também nessa, porque uma coisa que me chamou muita atenção durante a leitura desse livro é que, enfim, a Mai ela erra muitas vezes e ela não e por que que o livro é leve mesmo assim? Porque ela erra feio em alguns momentos ou ela se ferra feio em alguns momentos, e ainda assim parece que ela, assim, ela reconhece, mas Uhum. ela não fica com aquele peso de não conseguir sair do lugar, porque, meu Deus, como eu falhei feio e, né, ficar ali ensimesmada no negócio, tipo, não, vamos lá, né, bola pra frente. Então acho que isso torna a leitura leve. Eu fico pensando também que numa relação de maternidade, eu acho que isso desonera o filho, assim, né, tipo assim, a minha mãe erra, ela consegue assumir que ela erra e ela consegue ir adiante, né, seguir adiante. E tem uma coisa que eu fiquei pensando, assim, quando eu estava preparando as perguntas, que eu quero saber se faz sentido pra ti, porque talvez seja um pouco uma brisa, assim, da minha cabeça, mas eu fiquei pensando, tu tem uma marca própria, né, de produtos alimentícios que se chama Refazenda, que também é o nome de uma Uhum. música do teu pai, e que eu acho que tem uma filosofia comum com esse livro, assim, que é essa coisa do refazer, do recomeçar, né, e do tempo de maturação das coisas, do amadurecimento. Faz sentido, assim, tu acha fazer esse link?
Eu acho que faz muito sentido e é o que você falou, assim, ela tem a música Refazenda, por exemplo, que fala do tempo de maturação né, dos frutos e frutas e tudo mais, eu acho que é um chamamento ao respeito ao aqui e agora, né, não dá para você querer, né, acho que tem uma qual a estrofe? Eh, tipo, você querer plantar tomate e na época querer colher mamão, não vai rolar. Então eu acho que a Maia nesse livro, ela também tem uma certa presença, uma certa presença não, muita presença no aqui e agora, assim, a vida está acontecendo agora. Claro que ela tem as suas ideias e sonhos, né, futuros, mas são a pequeno, curto, médio prazos, assim. Então eu acho que ela está ali, vivendo um dia de cada vez, e essa presença, né, traz a possibilidade e uma certa leveza e uma certa liberdade de você poder ir escrevendo e reescrevendo a sua própria história, né, o que você falou: "Cara, errei aqui, mas já vou seguir ali", não vai ficar, eh, remoendo, né, ela segue. Só que ela segue e é uma vida, e é uma história, então ela está sempre reescrevendo, tem sempre um recomeço, tem sempre, né, o reencontro. Então, é isso, assim, o reencontro com o filho. É um excelente ponto de partida, né, ali para ela pensar e repensar a vida. Então eu acho que quando você traz essa questão da refazenda, me vem muito o fato de que tanto a música quanto o livro, né, a Maia tem um senso de presença, né, muito forte. É um livro que ele está 100% no presente, né, você está ali vivendo o dia a dia, o passar da vida, mas sempre na presença. E eu acho que isso é o que dá a gente a possibilidade, a liberdade de reescrever. Não está nada escrito em pedra, né, então aconteceu, vamos lá, vamos entender e fazer de novo. E Bela, puxando agora para um outro tema que tá no livro e que é, enfim, predominante na tua vida, que é a cozinha, né? Quando chega esse momento, assim, Sim, na vida da Maia, ela aprende a cozinhar, tipo, como tudo, né? No pulo, na na marra, necessidade, ela mente que sabe, depois vai lá muito aprender. corajosa. É, Inclusive, quando ela vai pedir ajuda para o Papa Ford, que é esse homem que vive com a mãe dela, para ensinar ela a cozinhar comida crioula, porque ela vai trabalhar nesse restaurante e mentiu que sabe fazer, mas na verdade ela vai aprender ali na hora para conseguir se virar nos 30. Ele diz para ela assim: mulheres negras cozinham há tanto tempo que achei que já tinham se cansado disso. E e ainda assim ela vai, muito empolgada, né, para essa experiência, ela se sente uma alquimista descobrindo ouro, né, ela fica, muito sim. aberta a essas sensações dos aromas, dos sabores, assim, é esse lugar de poder, né, de estar na cozinha fazendo essa alquimia. E no teu livro, Quem Vai Fazer Essa Comida, eu acho que tu coloca muito esse paradoxo, né, enfim, por um lado, o ato de cozinhar não precisa ser esse lugar de subserviência, mas muitas vezes é, né, Sim. porque historicamente as mulheres acabam muito oneradas com a cozinha também nesse lugar do trabalho e de cuidado. Então eu queria te perguntar como tu enxerga esse equilíbrio e como é que tu vê isso aparecer também no livro, né, na trajetória da Mai. Eu fiquei super, feliz lendo essa passagem dela pela cozinha, porque a cozinha realmente, também é como a leitura, é um encontro, né, é um encontro que tem encantamento, a cozinha é mágica, a cozinha te dá poder, te dá muita autonomia e te dá um certo poder de sedução também. Você fala: "Cara, as pessoas estão vindo aqui para comer a minha comida", é um poder que você tem, e eu acho que ela, naquela fase da vida dela, né, sem saber disso, ela se coloca ali, se descobre uma cozinheira com aqueles temperos, aquele cheiro, aquela fala: "Cara, aqui eu tenho uma uma ferramenta de poder e sedução
que naquele momento da vida dela era algo que ela queria e ela se apossou daquilo, né, de certa forma. Tanto que um dos caras que eh, se aproxima dela foi por causa da comida, né, pediu para ela fazer ali algo para ele e a turma dele, enfim. Então eu acho que a cozinha ela é realmente encantadora, mas ao mesmo tempo, quando ela vai entrando numa certa depressão ali, ela vai perdendo o encantamento com muitas coisas, né, da vida, e ela fala muito no que ela não queria mais, cozinhar, porque eu acho que o que eu acho que essa passagem diz é que, eh, cozinhar é um trabalho, porque é um trabalho muito concreto, mas é um trabalho também muito subjetivo. Como eu disse, assim, você está ali mexendo os ingredientes, é uma coisa muito concreta, muito material, mecânica, né, técnica, mas ao mesmo tempo tem uma subjetividade, porque tem a questão do aroma, do tempero, do sabor, da 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 sedução. E aí, eu acho que trazendo um pouco para o que você trouxe do meu livro, né, que eu critico muito, ah, eu critico esse peso, essa sobrecarga que a nossa sociedade, carrega do trabalho doméstico, né, do trabalho do cuidado em cima, basicamente, das mulheres, né. Enfim, é um trabalho que mais de 90% desse trabalho é feito, por mulheres, majoritariamente por mulheres. Então, a gente precisa, de certa forma, reduzir esse trabalho e uma das formas de reduzir esse trabalho para a mulher é compartilhando ele, dentro e fora de casa. Então, e eu estou falando isso porque o cozinhar, ele faz parte, tipo assim, para quem não, né, tá ouvindo aí falando: "Tá, o que que a Bela está falando?". O trabalho doméstico, não remunerado, ele engloba várias tarefas, né, é o cozinhar, é o lavar, é o passar, é dar banho na criança, é todo o trabalho reprodutivo, todo o trabalho do cuidado, e o cozinhar faz parte disso. Eu sei que muita gente cozinha, né, por prazer, mas muita gente cozinha por obrigação. E quando a gente não consegue equacionar isso, porque, assim, se todo mundo tivesse que cozinhar por obrigação 3 vezes por dia, nem a pessoa que mais amasse fazer isso na vida ia chegar um momento que ia ficar exausta, mesmo essa pessoa não ia gostar. Então essa sobrecarga, ela afeta muito a vida de muitas mulheres e e por consequência disso, a vida de outras pessoas que estão ali, na casa, e tudo mais. Então eu acho que é uma a Maia, eu acho que ela faz um equili assim, ela sabe o que que ela sabe diferenciar o cozinhar do trabalho, né, produtivo, econômico e o cozinhar do trabalho do cuidado. E eu acho que é isso que a nossa sociedade precisa fazer, para a gente poder reduzir essa sobrecarga dos ombros das mulheres. E para a gente fazer isso é compartilhar esse trabalho dentro de casa, entre os gêneros, então não pode ficar só no colo de uma pessoa, mas ao mesmo tempo, no âmbito coletivo, no âmbito, fora de casa, ou seja, a gente precisa de mais restaurantes populares, a gente precisa de cozinhas comunitárias, boas merendas, né, nas escolas. Então isso ajuda, né, fazer com que o trabalho do cozinhar se torne, mais amplo, realmente uma rede para atender todas as pessoas e suas necessidades. Então, eu acho que ela faz esse balanço muito bem no livro, assim. Ela sabe quando é para cozinhar, para ganhar dinheiro, e quando é para dar um colo, por exemplo, no irmão, quando volta do hospital com o falecimento da namorada. Então ela tem esses 2 lados. Sim. É, porque cozinhar é um trabalho criativo, né, pode ser algo afirmativo e criativo, mas para que isso aconteça,
Acho que qualquer atividade criativa, a gente precisa ter um espaço, né, para poder exercer essa criatividade. Exato. Então, se falta esse espaço, porque tá tudo na chave da necessidade, é impossível ter uma Exato. relação afirmativa daí, né, com esse ato. Perfeito, foi o que você falou, me lembrou uma frase que eu sempre falo, inclusive está no livro, que sem o trabalho doméstico não remunerado, nenhum outro trabalho é possível. Então, se a gente está pensando aqui: "Nossa, preciso escrever, quero filosofar, quero tocar música, ninguém vai fazer isso com a pia cheia de louça, com as roupas todas sujas. Então, é um trabalho que torna qualquer outro trabalho possível. Só que na nossa sociedade ele não foi visto, ele não é reconhecido como um trabalho, porque é ainda, né, de certa forma, é fundamental que ele se mantenha na invisibilidade para que outros possam lucrar com esse trabalho. Ou seja, a gente acha que não está trabalhando, né? Cozinhar para os filhos, a gente faz isso por amor, dar banho e levar para a escola e nananã, e tudo mais, que gera uma carga, né, na nossa vida, a gente acha que estamos fazendo ali, pela justificativa do amor incondicional, e tudo mais, para que isso se mantenha ainda, invisível, para que a gente trabalhe, de graça, para que outros possam acumular o capital, né. Então, eu acho que quando eu falo, assim, e para quem não conhece, o meu livro discorre muito sobre isso, e uma das formas que tem de reduzir, esse trabalho também é a remuneração. Eu acho que esse trabalho ele precisa ser remunerado, e quando eu falo isso, as pessoas pensam: "Tá, mas da onde vai vir esse dinheiro?". Bom, nós mulheres, produzimos basicamente 13% do PIB mundial, são 11 trilhões de dólares por ano que a gente produz com o trabalho, eh com o trabalho reprodutivo, com a economia do cuidado, né, então, é só esse dinheiro retornar para a mão de quem está produzindo, de quem está fazendo, e não ficarmos alienadas eh, desse dinheiro, desse trabalho, e ir para a mão de grandes indústrias, que basicamente é o que acontece. Então sempre tem, né, sempre não, mas por muitos anos era a mulher cuidando da casa, enquanto o homem ia para a rua trabalhar, mas ele ia como? De café da manhã tomado, com a roupa passada, com o filho, sendo bem cuidado em casa. Então alguém estava fazendo esse trabalho para ele e para a empresa dele, né, para a empresa a qual ele trabalhava. Então as coisas podem ser reajustadas. Eu acho que a Maia, voltando para ela, ela escancara isso muito bem no livro. Ela não se submete, ela não, eu acho que já com entendimento, com uma força, né, feminina e feminista muito grande, ela eh não se coloca, né, nesse lugar de "tenho que fazer, porque a cultura me disse que faz parte da do trabalho do meu gênero". Não, ela tem muita consciência sobre isso. Sim, e eu acho bem interessante também que mesmo que nessa chave da necessidade de precisar trabalhar para sustentar o filho dela, ela se volta bastante para áreas criativas, né. Dentre as várias atividades que ela exerce, ela vai aprender a dançar, ela vai ser dançarina, vai ser Uhum. cantora, né, vai ser cozinheira nessa chave mais inventiva, assim, também expressiva. E me parece que isso também é uma via, assim, dela criar um espaço para si mesma, né, de subjetividade, ainda que ela tenha tanta pressão, né, lide com tanta pressão, né, para precisar criar esse filho, sendo Hum. ainda uma adolescente. Então eu acho que a criatividade tem um lugar muito importante ali para ela conseguir se manter sã. Muito, a famosa frase, né, "a arte salva". Eu acho que a arte salvou ela muitas vezes, apesar de ter trazido muitas dores para ela também, foram os momentos, a arte esteve ali para segurar ela em momentos muito barra pesada. Então, eu concordo, plenamente, assim, que esse lado criativo, né, era um motor para ela continuar, né, achar as coisas ali para ela poder ter uma certa base, e recurso material para sobreviver, mas o que alimentava a alma dela, né, eram essas
tarefas, ou não tarefas, mas ah, essas criações mais subjetivas, né? A dança, a cozinha criativa. Então, ela, acho que ela demonstra isso muito bem no livro também. Uhum. E Bela, a gente abriu para os associados da tag sugerirem perguntas para eu fazer para ti aqui no podcast. E aí tem uma associada que fez uma pergunta que eu acho que vale trazer. A Andréia Santana queria saber, além Uhum. da Maya Angelou, que outras autoras negras te inspiram? Eu tenho uns bons anos que eu li o livro da Chimamanda, eu adorei. O livro que mudou a minha vida, da Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor. Deixa eu ver quem mais. Essas duas que me vieram, assim, que realmente foram livros muito importantes. Mas o da Um Defeito de Cor, para mim, é talvez a melhor leitura. Não diria melhor, porque ele é denso, não é denso, ele é difícil, ele é indigesto, né, É é uma leitura, doído. não sei se você leu. Não, não, É. não cheguei a ler. Está na minha lista há muito tempo, mas Nossa, ele é um ele é tanto, né? indigesto. É um tanto, eu li num verão, é um livrão, e é muito é lindo, indigesto e extremamente importante para nossa vida, para o nosso entendimento, para nossa cultura, e para o combate ao racismo no Brasil e no mundo. Então, é um livro que eu agradeço muito a sua escrita. Ela é maravilhosa, então para mim, acho que essas 2 autoras, eu diria. Maravilha, então, Bela. Estamos chegando ao fim aqui do nosso papo. Queria te agradecer de novo pela tua participação, pelo teu olhar sobre essa Obrigada. obra da Maya Angelou. Eu adorei, adorei. Podem me chamar mais vezes. Maravilha, com certeza chamaremos. Obrigada. Um Obrigada. Até a beijo. próxima. Até.